Olá a todos e bem-vindos a um novo vídeo em que vamos aprender muitos fatos interessantes sobre várias espécies diferentes de dinossauros. Além disso, no vídeo de hoje vamos usar um livro novo, o Livro dos Dinossauros Incríveis. Vamos abrir uma de suas páginas aleatoriamente para ver qual dinossauro surpresa vamos aprender hoje. Olhem, é um tipo de dinossauro daqueles de pescoço longo. Na parte superior aparece o nome científico Ankylosaurus. Diz que viveu no período Cretáceo, há mais de 73 milhões de anos. Ele podia chegar a cerca de 15 metros de comprimento e aproximadamente 3 metros de altura. Evidentemente, era um dinossauro herbívoro que se alimentava de plantas rasteiras ou até mesmo das folhas do topo das árvores. Acho curioso, porque ele até parece um dinossauro blindado. Sua pele é muito grossa e toda a parte superior está repleta de grandes espinhos. Impressionante! Agora sim, vamos abrir nossa caixa para ver todos os dinossauros que temos dentro. Vamos aprender de forma lúdica, através de todas as figuras e reparem, tem um monte de espécies diferentes. Vamos tirar todos para aprender seus nomes e suas características. Vamos ver qual é o primeiro dinossauro que vai sair, pois parece que temos outro dinossauro daqueles. Como vocês podem ver, as figuras são bem pequenas, mas eu gosto porque parece que tem boa qualidade e vem com diferentes texturas e tonalidades. Dessa vez é um Diplodocus. O Diplodocus também tinha uma longa cauda em forma de chicote, que ele usava como método de defesa. Portanto, se algum super predador viesse atacar, ele começava a balançar o rabo de forma muito rápida e violenta para poder se defender. Mas como vocês podem ver, ele tem um pescoço longo e uma cabeça muito pequena em comparação com o resto do corpo. Ele podia chegar a cerca de 22 metros de comprimento. Era um gigante entre os gigantes. Se alimentava de plantas, folhas e grama. Além disso, tinha 4 patas enormes. Suas patas traseiras eram maiores e mais fortes do que as dianteiras, já que precisava ter muita força na parte de trás para balançar o rabo com muita velocidade. Habitou o planeta Terra no período Jurássico, há mais de 200 milhões de anos. E continuamos com outro diferente. Vamos ver. Parece que temos um super predador. Na parte de baixo aparece o nome do dinossauro. Isso eu adoro, porque se em algum momento tivermos dúvida, podemos consultar. Nos diz que se trata de um Allosaurus, como vocês podem ver. Era um dinossauro bípede que andava com as patas traseiras. Ao contrário do grande Tiranossauro Rex, o Allosaurus tinha 3 garras em cada uma das patas dianteiras. Sua mandíbula também era cheia de dentes. Nesta figura, não podemos perceber muito bem, mas o Allosaurus, quando chegava à idade adulta, tinha 2 pequenos montículos ou cristas na parte superior de cada um dos olhos. Podemos até mesmo perceber suas narinas. Como vocês podem ver, era um dinossauro bípede e tinha uma longa cauda que usava como contrapeso. Mais um. Por aqui continuamos com o próximo. É um dinossauro daqueles que tinham o crânio em forma de coroa, da família do Tricerátopo, embora vejamos algumas diferenças, principalmente na cabeça dele. Por enquanto, já adoro as cores que ele tem. Acho muito colorido. Na parte de baixo, diz que se trata de um Styracosauro. O Styracosauro, em geral, era de um tamanho menor do que o grande Tricerátopo, mas como principal diferença, vemos que em vez de 3 chifres, ele tinha um grande chifre na parte superior do nariz. Além disso, em toda a parte externa do seu crânio, em forma de coroa, vemos grandes espinhos. Por exemplo, o Tricerátopo tinha espinhos menores, enquanto o Styracosauro tinha espinhos gigantescos, que eram menores na parte interna e iam ficando maiores, atingindo sua maior altura na parte superior central. Impressionante, mais um por aqui. Vamos ver qual vai sair agora, vamos ver. Temos outro grande carnívoro. Desta vez é um Velociraptor.
Os velociraptores eram carnívoros muito menores do que, por exemplo, o grande Tiranossauro Rex. No entanto, eles eram capazes de capturar grandes presas, pois caçavam em grupo ou em bandos. Algo muito característico no Velociraptor são suas longas patas dianteiras. Eram capazes de capturar suas presas, ou até mesmo usavam-nas para segurar a carne e levá-la à boca. Dessa forma, era mais fácil comer. Também tinha uma característica singular. As garras que possuía nas patas traseiras, como vocês podem ver, super grandes e em forma de gancho. O Velociraptor podia correr em alta velocidade, já que tinha um corpo bastante magro e fibroso. Além disso, usava sua longa cauda para poder mudar de direção enquanto corria. É de milímetros. São carnívoros favoritos? Sua mandíbula não era muito grande, não grande, mas tinha dentes muito afiados. Continuamos com outro diferente. Temos outro dinossauro daqueles de pescoço longo. Vemos algumas diferenças em relação ao grande dinossauro. O Velociraptor tem milímetros de altura e o Velociraptor milímetros de altura. Como vocês podem ver, a forma do pescoço dele é diferente, está orientado de forma mais vertical. Além disso, também se diferencia de outros velociraptores e dinossauros de pescoço longo. Na forma da cabeça dele, há uma pequena crista no topo. Outro detalhe curioso é que as patas dianteiras dele são maiores e mais altas do que as traseiras para poder suportar o peso desse pescoço comprido. Bom, já conhecemos dois dinossauros de pescoço comprido. Os dois têm o pescoço longo, mas o formato do corpo deles é bem diferente. Vamos parar por aqui e ver o que mais aparece. E reparem nisto. Parece que é um dinossauro, mas na verdade não é. Esse animal é carnívoro e recebe o nome de Dimetrodon. Na verdade, ele habitou o planeta Terra muito antes dos dinossauros. Trata-se de um animal que habitou o planeta Terra no período Permiano, ou seja, é um animal pré-histórico. O Dimetrodon se caracteriza por ter uma grande crista de espinhos na parte superior do seu corpo, que podia alcançar até 2 metros de altura. Como vocês podem ver, o corpo dele é muito parecido com o dos lagartos atuais, mas este tinha um tamanho gigantesco. Ele adorava tanto estar dentro da água quanto na superfície terrestre. Evidentemente era carnívoro. E reparem nessa grande mandíbula. Seus dentes eram muito robustos e fortes para poder mastigar muito bem a carne. Também possuía uma longa cauda, pois aqui temos esse grande animal pré-histórico. Continuamos com outro diferente. E tínhamos figuras muito pequenas, mas reparem no que sai agora do interior da nossa caixa. É um dinossauro gigantesco. E não poderia ser outro senão o grande Tiranossauro Rex. A figura é de grande tamanho, vem com diferentes tonalidades e é de plástico rígido. A única coisa que realmente podemos mover é a mandíbula, que vem articulada. Podemos ver seus dentes afiados, mas se abrirmos a boca, inclusive, conseguimos ver o detalhe da sua língua e da parte superior do seu palato. A cabeça do grande Tiranossauro Rex podia chegar a mais de 1,5 metro de comprimento, e seus dentes podiam medir cerca de 20 centímetros. A mandíbula era composta por um total de 60 dentes afiados. No livro, temos mais informações sobre o Tiranossauro Rex. Ele nos diz que podia chegar a cerca de 13 metros de comprimento e medir cerca de 6 metros de altura, podendo até pesar até 10 toneladas impressionante. Ele se alimentava de outros dinossauros, de répteis, mas também de carniça, ou seja, de outros animais mortos que encontrava. Seu nome significa lagarto tirano e nos diz que ele era muito inteligente. Pois já vimos o nosso grande Tiranossauro Rex. Como vocês estão ouvindo, na parte de baixo tem um botão para escutar o seu grande rugido. Impressionante. Impressionante. Então vamos deixar ele de lado, porque ainda temos algumas figuras pequenas. Olha, vou tirar todas elas. Temos 3 no total. Um dinossauro blindado, um dinossauro com o crânio em forma de coroa. E vamos começar falando deste aqui, já que é um dos meus herbívoros favoritos.
Ele se chama Parasaurolophus, e o mais característico dele é o chifre que ele tinha na parte de trás da cabeça. Esse chifre era usado para se comunicar com o resto do bando. Ele emitia sons muito parecidos com os de um trombone. Então, se algum superpredador viesse para caçá-los, eles começavam a emitir sons e avisavam o resto do grupo para que pudessem fugir a tempo. Além disso, na imagem estamos vendo ele andando de forma quadrúpede, ou seja, com as 4 patas. No entanto, como suas patas traseiras eram bastante robustas, ele também podia andar colocando todo o peso na parte de trás, de forma bípede. Habitou o planeta Terra no período Cretáceo. Continuamos com o grande tricerátopo. Já vimos antes também um exemplar parecido chamado Estiracossauro. Aqui podemos perceber as diferenças entre eles. Como eu estava dizendo, o tricerátopo é de maior porte. Porém, as principais diferenças estão na sua cabeça. O tricerátopo possuía 2 grandes chifres na parte superior dos olhos. E além disso, os espinhos que percorriam seu grande colar em forma de coroa eram bem pequenos, enquanto no estiracossauro ele tinha grandes espinhos. Essas são as principais diferenças. Por último, temos um dinossauro blindado. Como vocês podem ver, ele se parece muito com o grande anquilossauro. No entanto, também vemos algumas diferenças. Na parte de baixo aparece o nome científico. Como vocês podem ver, a principal diferença em relação ao grande anquilossauro é que esse dinossauro não tem espinhos na parte superior, mas sim concentrados nas laterais, em forma de fileira. Também vem com uma bola ou massa na ponta, para poder se defender dos predadores, balançando o rabo de um lado para o outro e assim tentando se proteger. Como sabem, o anquilossauro tinha a cabeça blindada com vários espinhos. Aqui nesta figura, realmente estou vendo um espinho de cada lado, embora não tão grande quanto os do grande anquilossauro. A pele dele, ao mesmo tempo, também é muito grossa e robusta, para evitar que os grandes carnívoros cravem seus dentes afiados. E agora sim, terminamos o vídeo de hoje. Aqui estão os dinossauros que conhecemos. A verdade é que eu gostei bastante dessas figuras, principalmente porque tivemos uma figura grande e várias figuras pequenininhas. Se vocês gostaram desse vídeo e querem saber mais informações sobre os dinossauros, podem me ajudar dando um super like. E convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. E agora sim, me despeço de vocês. Nos vemos no próximo vídeo com mais dinossauros impressionantes. Tchau! Inscreva-se no... Olá a todos e bem-vindos a um novo vídeo em que vamos continuar aprendendo informações interessantes sobre meus animais favoritos, os dinossauros. Para isso, como sempre, vamos usar esta enciclopédia. Ela traz um monte de informações interessantes sobre diferentes tipos de dinossauros. Por exemplo, aqui temos um dinossauro daqueles que tinham um pescoço longo, e na parte superior aparece o nome científico. Na ficha dos dinossauros, ela especifica que esse dinossauro, em particular, podia medir aproximadamente 15 metros de comprimento, cerca de 3 metros de altura e pesar quase 10 toneladas. Como vocês podem ver, sua boca não é muito grande. Isso já nos indica que era um dinossauro herbívoro que se alimentava de plantas. Vamos fechar nossa enciclopédia para descobrir todos os dinossauros que estão dentro da caixa. Por enquanto, aqui estamos vendo um réptil voador. E olha só, reparem. Temos várias figuras grandes e muitas pequenas. Vamos tirá-las todas para aprender seus nomes e algumas de suas características. Vamos ver qual é o primeiro a sair. Que tal se a gente tirar primeiro algumas das figuras menores? Dessa vez temos o grande anquilossauro, um dinossauro herbívoro. Ele também era chamado de dinossauro blindado, já que a parte superior do seu corpo era muito grossa e dura. E além disso, estava repleta de grandes espinhos, tanto na parte superior quanto nas laterais. Essa era a sua forma de se defender. Além disso, ele também tinha espinhos na cabeça, principalmente nas laterais. Outra forma de defesa era com o seu grande golpe de cauda. Além disso, a figura, embora seja muito pequena, também vem articulada pela cauda. Podemos balançá-la da direita para a esquerda.
Ele tinha uma grande bola ou massa na ponta da cauda, e assim balançava com muita força e rapidez para poder se defender. Além disso, era um dinossauro quadrúpede, que andava com as 4 patas, e também era chamado de tatu do Cretáceo. Essas figuras, embora sejam muito pequenas, eu gosto muito, porque podemos apreciar todos os detalhes e ver com mais clareza como eram esses detalhes dos dinossauros. Vamos deixar o primeiro aqui e continuar com outro diferente. O que vocês acham de vermos agora um super predador? Um dos maiores predadores que já existiu é o grande giganotossauro. A figura é diferente da anterior. Esta, como vocês podem ver, é feita de um plástico mais maleável. Portanto, embora ela não tenha as pernas articuladas, ainda assim nos permite movê-las da direita para a esquerda e de cima para baixo. Assim como o seu rabo, o que realmente vem articulado é a sua grande mandíbula. Podemos ver o detalhe dos seus dentes. O giganotossauro tinha uma mandíbula impressionante. Estava à altura do grande tiranossauro Rex. Suas patas dianteiras eram muito menores do que as traseiras. E como vocês podem ver, tinham 3 dedos em cada uma delas. Em toda a parte dorsal do seu corpo, podíamos notar uma pequena crista de espinhos ou espículas que percorria todo o seu dorso até o final da cauda. Outro grande carnívoro por aqui. Continuamos tirando figuras das pequenas, temos outro grande herbívoro. Este é muito famoso. Habitou o planeta Terra no período Jurássico, há mais de 155 milhões de anos. Vamos ver de perto todos os detalhes, porque o mais característico do estegossauro eram as grandes placas ósseas que ele tinha por toda a parte superior, que, como vocês podem ver, estavam divididas em 2 grandes fileiras. Essas placas serviam para evitar as mordidas dos grandes carnívoros. Além disso, ele também podia se defender como o anquilossauro. Ele tinha na ponta da cauda 4 grandes espinhos que balançava de um lado para o outro para poder se defender. Por esse motivo, as patas traseiras eram maiores e mais robustas, já que ele precisava ter muita força na parte de trás. Vamos ver como ele derrota o giganotossauro. Uau! Vamos deixar por aqui. O que eu mais gosto dessas figuras é que podemos criar um monte de histórias diferentes. Só precisamos deixar a nossa imaginação voar. Temos aqui outro dinossauro herbívoro. Desta vez ele se destaca pelo formato da sua cabeça. Como vocês podem ver, é como se ele estivesse usando um capacete e, além disso, ele era protegido por grandes espinhos na parte de trás. Esse dinossauro herbívoro se chamava Paquipaquicefalossauro. Foram encontrados vários restos fósseis desse dinossauro, o que nos permitiu ver como era o seu crânio. Além disso, ele também era bípede, e se vocês repararem, ele é articulado na região do pescoço. Isso faz com que possamos movê-lo tanto da direita para a esquerda quanto de cima para baixo. Eu adoro isso. Tá. O que vocês acham de colocarmos todos os dinossauros herbívoros de um lado e todos os carnívoros do outro lado? E continuamos com outro diferente? Olhem, tô vendo mais 2 herbívoros por aqui. Vamos criar um verdadeiro mundo jurássico. Essas 2 figuras são exatamente iguais. Parece que se trata do grande Diplodoco, um gigante entre os gigantes. Ele se caracterizava por ter esse pescoço super comprido. Atualmente, o único animal que temos com um pescoço tão longo é a girafa. E reparem, eu gosto porque ele também tem o pescoço articulado, muito legal, porque podemos abaixá-lo como se estivesse comendo folhas do chão, mas também levantá-lo para que coma as folhas do topo das árvores. Algo muito característico no Diplodoco é que ele tinha uma cauda muito longa e fina na ponta, que usava como um chicote. Então já temos mais 2 herbívoros. O que acham? Se procurarmos mais informações sobre o Diplodoco na Grande Enciclopédia dos Dinossauros, na parte central podemos ver uma ilustração super legal com vários diplodocos. Aqui temos uma mãe junto com seu filhote, de um tamanho bem menor, e diz que seu nome significa viga dupla. Ele podia alcançar aproximadamente 26 metros de comprimento, desde a boca até o final de sua longa cauda. Além disso,
ele tinha patas traseiras maiores e mais robustas que as dianteiras. Dessa forma, ele podia balançar sua cauda com muita força e assim se defender de alguns carnívoros que tentavam atacar. Já temos aqui muitos herbívoros e o único carnívoro que apareceu até agora. O que acham de agora tirarmos as figuras maiores da caixa? O próximo dinossauro é muito famoso. Tenho certeza de que todos vocês vão reconhecer imediatamente. É a Blue, um dinossauro fictício que aparece nos filmes de Jurassic World. Como vocês podem ver, ela é uma mistura genética com um Velociraptor. É um dinossauro muito inteligente, que inclusive é capaz de interagir com seres humanos. Embora, como eu disse, ele seja apenas um dinossauro fictício. Mas a verdade é que eu gosto muito da figura. Eu adoro porque ela é super grande. E como vocês podem ver, ela vem com um botão na parte de cima. Se a gente move para frente e para trás. Como vocês podem ver, ela tem movimentos especiais. Ela pode girar toda a parte da frente do corpo dela da direita para a esquerda, ao mesmo tempo em que também mexe a mandíbula. As patas traseiras dela, além disso, também são articuladas, assim como as dianteiras. Eu gosto muito disso. Outro detalhe legal dessa figura é que ela vem com os olhos com efeito de cristal. E se a gente mexer de um lado para o outro, como vocês podem ver, parece que os olhos dela se movem, mas na verdade é só uma ilusão de ótica. Também dá para ver o detalhe da língua e do céu da boca. Eu adoro essa figura, de verdade. Então já temos uma das figuras grandes, mas ainda temos mais algumas. Temos outro dinossauro herbívoro, é o grande estegossauro. Já vimos ele em uma figura pequena. Olha, essa é a miniatura que vimos antes, que, como sabem, também balançava o rabo de um lado ao outro. Mas essa aqui é muito mais impressionante. Pode mover a cabeça da direita para na esquerda. Os olhos são bem menores, mas reparem nesse detalhe. Antes eu não tinha comentado com vocês que alguns herbívoros possuem um bico forte na ponta da boca, que usam para cavar a terra em busca de alimento. Podemos apreciar aqui todos os detalhes da pele dele e também suas cores vibrantes. Ele vem com a cauda articulada em várias partes. Então vamos girar o botão para ver como ele mexe a cauda para se defender dos predadores. Muito legal. Mais um aqui. O que vocês acham? Se a gente deixar ele na parte de trás, do lado dos herbívoros, ainda falta ver um dinossauro. É outro dos grandões. Ops. E também temos aqui dois dos pequenos. Vamos ver os dois pequenos que faltam, que também são carnívoros. Por um lado, temos o grande Tiranossauro Rex, que é um dos maiores predadores que já existiu. A figura é lindíssima, como vocês podem ver. Ela vem com efeito metalizado, então brilha bastante. Também vem com esse detalhe em tom mais escuro. Na parte superior, ela pode abrir e fechar a mandíbula. A mandíbula do T-Rex era formada por um total de 60 dentes afiados, e suas patas dianteiras eram bem pequenininhas. Em segundo lugar, temos um dos primeiros grandes carnívoros que existiram, chamado Dilophosauro. Ele tinha cristas na parte superior da cabeça, e essas cristas eram diferentes dependendo se eram machos ou fêmeas. Ele pode mover a cabeça de cima para baixo. E agora sim, só falta vermos o último. Ele vem pisando forte. Seus passos são muito pesados. E aqui temos o grande Indominus Rex. Essa figura também é de um dinossauro fictício, famoso por aparecer nos filmes. Ao contrário da Blue, que vem com uma faixa azul, o Indominus Rex é completamente preto, com uma faixa amarela que se destaca bastante. Como vocês podem ver, sua ferocidade é impressionante, é um dinossauro muito rápido e, acima de tudo, muito inteligente. Podemos abrir e fechar a mandíbula. O olho dele vem em um tom alaranjado. Viram? Todos esses dentes eram muito grandes e afiados. Além disso, ele também tem uma textura diferente dependendo da parte do corpo. Suas garras eram muito fortes e grandes, com 4 dedos que podiam agarrar qualquer presa
e nunca deixá-la escapar. Ele também tinha, assim como o Velociraptor, uma de suas garras em forma de gancho. Suas patas traseiras eram muito grandes e ele também tinha uma longa cauda. Desta vez, na figura, podemos movê-la de cima para baixo, mas o que eu mais gosto é que vem com outro botão mágico, e se apertarmos, olha só. Ele usa suas garras dianteiras com muita velocidade. É um dos seus melhores ataques. Vamos abrir a mandíbula para que pareça muito mais assustador. Inscreva-se! E agora sim, amigos, terminamos o vídeo de hoje. Vamos colocar o grande Indominus do lado dos carnívoros. E esses são todos os dinossauros que conhecemos hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, podem me ajudar dando um super like, um joinha, e convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. E agora sim, me despeço de vocês. Nos vemos no próximo vídeo com mais dinossauros impressionantes. Adiós!